Boa noite, amigos e amigas. Uma alegria aqui estar de novo com vocês, depois de alguns dias, né, que a gente fez o último Papo Sem Crachá, ano passado, em novembro. Damos um tempinho aí para respirar e voltando com energia, e inclusive num formato novo, e com os meus amigos aqui, João de Deus Medeiros, né, que é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador da rede de ONGs da Mata Atlântica, uma rede que agrega mais de 200 organizações em todo o Brasil. A minha amiga também professora e advogada, Érica Bechara, doutora em Direito Ambiental pela PUC, e já é pós-doutora também, né, Érica? Ainda não? Mas está chegando lá. Muito legal estar com vocês aqui. A ideia desse Papo Sem Crachá, para quem está assistindo pela primeira vez, o porquê Papo Sem Crachá, né? Porque assim, o João de Deus, apesar de ser da Rede Mata Atlântica, professor da Universidade Federal, a Érica ser advogada, professora também, nós não estamos aqui, ninguém aqui está representando ninguém. Aqui é o João de Deus, é a Érica, nós estamos sem crachá para cada um ficar livre para dizer o que pensa, como pessoa, cidadão, profissional, independentemente de instituições e siglas, né? Então, um pouco esse é o espírito da coisa, uma coisa mais solta, tranquila, né? Sem muita formalidade. E num formato agora um pouco diferente, quem assistiu os demais viu que nós, às vezes, íamos para mais de 1 hora, chegou a ter live aqui, Papo Sem Crachá, de mais de 2 horas. Hoje vai ser objetivo, direto, 30 minutos, prorrogáveis por mais 3, 33 minutos, para a gente fazer uma conversa ao vivo com vocês, portanto é curto. E depois, as perguntas que chegarem, aí eu peço que vocês façam as perguntas pelo YouTube ou pelo Facebook, se estiverem assistindo pelo Facebook também, ou Instagram, né? E aí nós vamos selecionar algumas perguntas, e aí em off nós vamos responder, vou fazer as entrevistas e vamos circular para vocês depois em drops curtos para cada pergunta, para todos aqueles que se inscreveram, vão receber em primeira mão, e todos que acompanham a gente aí nas redes sociais. Então, uma alegria de novo estar com vocês aqui. O papo de hoje, quem conhece bem a Lei da Mata Atlântica está achando estranho, né? Mas espera lá, 15 anos, a lei ainda não fez 15 anos, né? A lei é de dezembro, se eu não me engano? É de dezembro, mas vai vencer esse ano. Então, este já é o 15º ano da Lei da Mata Atlântica, e nós estamos querendo, então, antecipar esse aniversário e falar, como diz o título aqui, Vitórias e Desafios, né? Nós estamos, assim, o nosso foco aqui não é falar desse governo, dessa situação atual, porque essa situação atual todo mundo já sabe como é que está. Está crítica, catastrófica, melhor a gente nem perder muito tempo com isso, né? A ideia nossa é falar mesmo das vitórias dessa lei, que é estruturante para o desenvolvimento sustentável, para o direito ambiental, para a política ambiental, para o Brasil e para a Mata Atlântica, né? O que avançou nesses 15 anos e quais são os desafios para os próximos 15, né? Então, eu quero abrir com a minha amiga Érica Bechara, advogada, uma das maiores especialistas em organizações do terceiro setor, direito nessa área e também direito ambiental. Érica, tudo bem contigo? Tudo bem, Que André, bom, valeu, João, querida. A Érica, todos que estão aí. ótimo, Deixa eu dar um oi para todo mundo. O tempo é curto, né? Mas deixa eu dar um oi geral, pelo menos. é isso aí. Muito bom, Érica, muito bem-vinda. A Érica eu conheço já há 27, 28 anos. Eu ainda não tinha barba, a Érica já era quase mestra, né? Faz tempo. Érica, me diz aí, você que teve a oportunidade também de participar, né, do debate da Lei da Mata Atlântica, né? Você estava na época na Fundação SOS Mata Atlântica, eu estava no Instituto Socioambiental. Na sua visão, aí, 2, 3 vitórias nesses 15 anos a partir da Lei da Mata Atlântica. Bom, André, na verdade, assim, as vitórias que eu até gostaria de destacar são as próprias vitórias da lei, né, do avanço que a gente conquistou com a Lei da Mata Atlântica, que foi aprovada em 2006, mas já tínhamos o decreto em 93 antes também, com vários avanços, e que graças a isso é que nós conseguimos aí conter de alguma forma o desmatamento, não contivemos o que seria desejável, mas mais do que se não tivéssemos a lei, e até conseguir a recuperação de áreas da Mata Atlântica, também reputo isso à lei. Então, assim, a própria existência de uma lei especial para a Mata Atlântica, eu já diria que é um grande avanço, porque nós temos 6 biomas no Brasil e a única que tem uma lei própria,
né, e bem detalhada, é a Mata Atlântica. Não que os outros biomas não mereçam, né? Merecem, mas hoje o que nós temos é esse cenário, né? Então, no Código Florestal, nós temos aí algumas normas que protegem o Pantanal, as planícies pantaneiras, a Amazônia tem também uma reserva legal maior do que os outros biomas, mas uma lei especial só a Mata Atlântica. E eu entendo que essa lei é um dos pontos fortes dela e que faz com que a gente tenha condições de aplicá-la, é que ela é uma lei bem realista, sim, no aspecto, na abrangência dela, né? Porque a Mata Atlântica já foi dizimada, o que nós temos hoje é muito pouco, né? 12%, se considerarmos aí as áreas menores, ou 8%, enfim. Mas a lei da Mata Atlântica falou, olha, eu tenho que incidir sobre o que resta de Mata Atlântica, né, no momento em que se começou a tratar do ponto de vista legal da Mata Atlântica. Então, a gente vai lá para o decreto de 90, ou mesmo para o 750 de 93, né? Então, é a Mata Atlântica daquele momento que nós estamos falando para proteção legal. Então, quando dizem, vocês querem algo impossível, voltar lá nos primórdios, na época do descobrimento, a gente não quer isso. A lei foi condizente com uma realidade. Então, a partir daqui, do que existe aqui, é que nós vamos proteger o passado, é o passado. Não sei se vocês se lembram, né, quando antigamente se buscava recuperar a reserva legal, mesmo daquelas propriedades que tinham desmatado quando a lei permitia, quando não existia reserva legal, isso era super difícil, né, porque não era muito realista, e a lei foi realista nesse aspecto. Também foi super realista ao admitir alguns usos do bioma, né? A lei que proíbe tudo, ela não tem como ser implementada. E a lei da Mata Atlântica também foi realista, olha, mesmo restando muito pouco, dá para a gente ter algum uso com racionalidade, então vamos regrar esse uso, não vamos proibir tudo, como fez o decreto de 1990, nós vamos ver como se pode usar a Mata Atlântica. E isso torna ela mais palatável também, muito mais fácil de aplicar a norma ao caso concreto. Isso também é bastante importante. Então, mas com isso, né, a lei também teve o cuidado, né, de dizer que usos são possíveis para não dizimar o bioma. Então, ela colocou que de acordo com as áreas com os estados sucessionais mais avançados, o uso é mais restrito. Um outro aspecto que eu acho altamente importante é que ela adotou um mecanismo de compensação. Isso, quando a gente fala em manutenção de cobertura florestal, ou evitar perdas da cobertura florestal, a compensação é muito importante. Porque naqueles usos excepcionais que a lei autoriza, tem que ter uma compensação para que a gente consiga equilibrar a cobertura florestal. Então, tem a destinação de uma área de Mata Atlântica, que é uma área que, em tese, poderia ser suprimida, mas não vai mais ser, né? Porque isso é uma forma de compensar, ou até mesmo reposição da área de Mata Atlântica. Então, você consegue, com isso, os usos autorizados não vão prejudicar a cobertura florestal. E isso é um ponto importante. Então, os órgãos ambientais têm lastro para poder exigir a compensação de quem tem autorização para suprimir Mata Atlântica. E isso eu vejo como um avanço, né? Isso também ajuda aí a sua aplicação. E um outro aspecto que eu também acho extremamente importante, que contribui para as ações judiciais que são movidas para recuperar a área desmatada ilegalmente, é a previsão que a lei tem de que, uma vez desmatado irregularmente uma área de Mata Atlântica, dentro daquele domínio, né, daquela área de incidência da lei, a área continua sendo Mata Atlântica. Então, aqui não tem essa de invadir, destruir, ocupar e regularizar. Pela lei, isso não deve acontecer. Ou seja, botou fogo, acidental ou não, né? Não importa, desmatou a arrepio da lei, ocupou a área, isso não vai gerar regularização, porque a área continua sendo Mata Atlântica. Mas não tem Mata Atlântica aqui. Não importa. Se o desmatamento ocorreu na vigência da lei, então esse desmatamento, essa área que não tem mais a Mata Atlântica ali, tem que ter de volta a Mata Atlântica. E isso é que possibilita as ações judiciais, ou mesmo a exigência por parte do órgão ambiental, para poder recuperar. Então, não tem teoria do fato consumado aqui.
É isso, Muito e bom. tudo, né, graças à lei. Muito legal, Érica. Você conseguiu aí em poucos minutos aí trazer alguns elementos realmente, alguns Difícil. destaques da lei. Muito bom, muito bom. Acho que esse formato exige da gente essa, né, essa sagacidade, né? Muito importante. Inclusive a gente já tem, acho que esse é se revela no próprio judiciário, né? Algumas dezenas, se não centenas de decisões judiciais importantes, não só nos tribunais estaduais, né? Mas também nos tribunais federais, já no STJ, decisões importantes. Quer dizer, nesses 15 anos, né? Essa lei já chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, realmente, o judiciário vem dando uma atenção também especial à Mata Atlântica. João, meu amigo João. O João, que inclusive, além disso, eu não falei, mas foi também diretor de florestas no Ministério de Meio Ambiente, uma pessoa que teve uma missão difícil num governo que estava assim com uma dificuldade também, discutir o Código Florestal, né, João? Você que teve ali naquele risca-faca ali no Congresso Nacional, em pleno debate com Aldo Rebelo em 2011, 2012, eu me lembro das nossas corridas ali pelos corredores do Congresso Nacional. Mas e você, João, o que você destaca como vitórias e elementos positivos da lei nesses 15 anos de vigência, ou quase 15 anos de vigência da lei? Muito bem. Boa noite, André. Boa noite, Érica. Prazer estar aqui com vocês, o pessoal que está nos acompanhando. De um modo geral, eu concordo com a Érica que nós precisamos reforçar que uma grande vitória é a existência da lei em si, né? Eu acho que a sociedade poder dispor de um regramento legal específico para a Mata Atlântica foi uma conquista, sem dúvida, né? Eu até coloco, André, que ela reflete também, né, esse grau de fragilidade da nossa própria cidadania, né? Já que o artigo 225 da Constituição ele não inclui apenas a Mata Atlântica como patrimônio nacional, né? E, basicamente, dos patrimônios nacionais elencados lá no parágrafo 4º do artigo 225, somente a zona costeira e a Mata Atlântica tiveram um regramento legal estabelecido. Ou seja, sob vários aspectos, né, nesse contexto, conseguir uma lei específica para a Mata Atlântica foi, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória. E, em decorrência da existência desse marco legal, nós tivemos aí uma série de consequências muito positivas. Eu destacaria aqui, André, dois pontos que, na minha avaliação prática, fizeram muita diferença. Uma é com relação à ocupação e à expansão urbana, né, que, apesar da gente ainda ter problemas, mas em muitos aspectos essa expansão desordenada e toda essa especulação, principalmente na área de zona costeira, tem na Mata Atlântica encontrado um elemento assim bastante determinante para poder conter um pouco esse avanço especulativo. E aqui eu particularmente tenho vivenciado também muito, né, esse problema com os ambientes de restinga, né, e aí principalmente por conta de toda essa pressão, né, turística, essa pressão sobre os ambientes litorâneos. Muitas vezes é a partir da lei da Mata Atlântica que se consegue segurar alguma coisa e ter um ordenamento minimamente razoável e até mesmo para balizar melhor a discussão com o próprio Legislativo Municipal, nas discussões de planos diretores. Muitas vezes é através da lei da Mata Atlântica que a gente consegue ainda ter algum direcionamento um pouco mais consequente, né, nesse processo. E o outro lado, que também, né, nós vivenciamos muito isso, André, que era a pressão, né, que havia sobre a exploração madeireira na Mata Atlântica, né? E aí, assim, esse foi um dado que, antes da lei, né, nós trabalhávamos muito sobre isso, por conta de haver, na época, uma certa prevalência, né, até no próprio meio acadêmico, de que o manejo florestal sustentável era a solução para tudo.
E aí, sob a égide do rótulo, né, de manejo florestal sustentável, muitas autorizações eram dadas na própria Mata Atlântica para exploração, inclusive, de espécies madeireiras ameaçadas de extinção. E com a lei nós conseguimos, é óbvio que antes da lei, né, nós trabalhamos, inclusive, com decisões judiciais, resoluções do CONAMA, que foram favorecendo um pouco isso, mas, basicamente, com a edição da lei, nós conseguimos ter um instrumento mais efetivo, né, um instrumento mais forte para tentar balizar melhor isso, né, e segurar um pouco. E aí eu entro num outro aspecto que eu acho que é extremamente positivo, né, do ponto de vista legal, é a diretriz que a lei dá também para a conservação do que restou, né? Eu acho que nós temos dois lados aí extremamente interessantes em termos de aspectos positivos da lei, que é um estímulo à restauração de áreas degradadas, isso é importante, mas a restauração das áreas degradadas da Mata Atlântica, elas ainda deixam uma lacuna muito grande em termos de conservação de biodiversidade, né? Boa parte da biodiversidade contida nos remanescentes que ficaram, né, ainda não intactos, mas que sofreram um grau de interferência menor, eles são absolutamente essenciais. Então, esse aspecto da lei que dá esse direcionamento também para a conservação do que sobrou, como a Érica falou, né, nós não queremos voltar à condição que tínhamos em 1500, mas é absolutamente fundamental que num bioma em que mais de 80% da sua área original foi convertida, o que sobrou, o que nós temos de remanescentes bem conservados, precisam ser mantidos como tal e ir um pouco além, fazer o que a lei estabelece, né? Criar incentivos, criar estímulos, não só para a manutenção, mas até para o próprio enriquecimento, o próprio cuidado, né, com a contenção de efeitos de bordas ou outras coisas que podem ameaçar a integridade desses remanescentes. Então, esses aspectos eu acho que foram extremamente fundamentais na área urbana e na área rural, e principalmente na área urbana, né, a possibilidade, que ainda, né, é uma possibilidade que precisamos trabalhar melhor, mas é uma possibilidade que não podemos deixar de levantar aqui, que é a mobilização para que os municípios elaborem seus planos de conservação e recuperação da Mata Atlântica, que pode ser um instrumento que faz uma diferença significativa nos municípios. Muito bem lembrado, João. Eu achei que a gente fosse passar aqui, ninguém fosse lembrar desse pequeno detalhe aí, né? Eu acho que foram lembrados vários aspectos importantes. Você trouxe a questão do manejo florestal, do desenvolvimento urbano, a Érica da possibilidade de uso sustentável, da manutenção da proteção da área, mesmo depois de desmatar, ou seja, vários aspectos importantes da lei, mostrando que ela é uma lei inovadora em vários aspectos, né? Ela saiu daquela coisa do Código Florestal de 30 metros, 20 metros, 40 metros, 5%, 10%, e ela começou a tratar o bioma dentro da sua especificidade, né? E esse elemento que você lembrou, João, eu acho que é um dos destaques da lei, porque ele, assim, muita gente naquele momento dizia assim, isso aí não vai dar em nada, né? E ainda tem gente que ainda diz que não vai dar em nada, né? Mas eu acho o seguinte, e por que eu vou dizer isso? Por que eu vou dizer isso que eu vou dizer? Porque eu acabei de participar de um processo de elaboração de um plano da Mata Atlântica. Foram 6 meses apoiando o município de Santos, e o projeto deve estar sendo agora aprovado no Conselho de Meio Ambiente nos próximos dias, né, construindo isso. E foi um processo muito interessante de construção com o governo e com a sociedade. Várias reuniões do CONDEMA, várias reuniões do Conselho Municipal de Mudança do Clima, várias reuniões do grupo acadêmico de apoio ao Conselho de Meio Ambiente, várias reuniões semanais falando de aspectos específicos da Mata Atlântica no município, praticamente discutindo um zoneamento municipal, inclusive com orientações para a modificação do plano diretor, das leis de uso e ocupação do solo a partir da lógica da Mata Atlântica. Então, assim, isso tudo trouxe o debate da Mata Atlântica para o chão, não só na hora de pedir autorização para desmatar, ou não só na hora de mandar a Polícia Ambiental multar porque desmatou ilegalmente.
trouxe para o planejamento, né? Esse é o dado positivo que eu mencionei, né? Que a lei da Mata Atlântica, ela consegue, inclusive, interferir nesse processo de planejamento urbano, e ela tem sido um elemento muito interessante. Eu também, recentemente, participei, nós trabalhamos na elaboração do plano aqui de Florianópolis, que foi lançado agora recentemente. E até essa semana tivemos uma notícia interessante, que uma das áreas propostas no plano, né, para remanescente que tem aqui na ilha, que está sendo anunciado aí pela prefeitura que vão transformar em unidade de conservação. Pega toda uma área de maciços aqui na região norte da ilha de Santa Catarina. Então, assim, é nesse sentido que eu mencionei, André. Eu acho que foi um dado muito positivo, ainda que a gente tenha aquele lapso, né, descompasso, porque o fundo de restauração não foi regulamentado e ele seria o elemento. Mas você está falando dos desafios, vamos lá. Porque a segunda parte aqui, e como eu estou com esse compromisso com os nossos amigos ouvintes aqui e quem está assistindo, eu vou fazer essa pergunta para você, mas antes só lembrar o seguinte, tem um elemento que eu não sei se vocês perceberam, né? Mas o bioma mais protegido pela Constituição é o da Mata Atlântica. Porque ele tem 3 proteções constitucionais no mínimo. A zona costeira, uma parte é a Mata Atlântica. Mangue, Restinga, a Serra do Mar é inteira na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica. Então esse é o bioma triplex no artigo 225 da Constituição Federal, né? Então é um grande desafio mesmo e não podia ser diferente porque é a região que hoje mais de 70%, se não me engano, aí quase 80% da população brasileira vive nele, então realmente ele merece uma atenção especial do legislador, não só do constituinte, mas o ordinário. Minha pergunta para você, João, e a gente tem agora aí 10 minutos para concluir. Em 4 minutos, me diga aí, quais são os principais desafios daqui para frente? Você começou falando do Fundo da Mata Atlântica, né? Então, eu trabalhei bastante na regulamentação da lei, né, na elaboração do decreto 6.660 e também na maioria das resoluções do CONAMA para regulamentação de estágios sucessionais. E nós trabalhamos também na elaboração da proposta de regulamentação do fundo, que até hoje não saiu. Eu vejo esse como hoje um dos principais desafios que nós temos pela frente, até porque, de certa forma, os demais elementos já estão razoavelmente regulamentados. E, por um outro dado, né, que o fundo seria o elemento, no momento em que nós tivéssemos o Fundo de Restauração da Mata Atlântica operando, ele seria o incentivo para os municípios elaborarem seus planos ou avançarem na elaboração dos planos, né? E aí, portanto, eu acho que ter a regulamentação e fazer com que esse fundo de restauração efetivamente funcione é um desafio que nós precisamos manter aí na pauta, né, e perseguir. E o outro que eu insisto muito, André, é essa questão do cuidado que a gente tem que ter com a conservação dos remanescentes para fugir um pouco dessa lógica só da restauração, né? Eu acho que a restauração é importante, mas os dados que a gente tem hoje mostram que os processos de restauração eles ainda ficam muito distantes da condição biológica que nós temos nos remanescentes naturais ainda conservados, né? Então, cumprir aquele dispositivo da lei, né, que também determina a necessidade de conservação e criar incentivos para a conservação do que sobrou, também é um grande desafio. E aí, Keca, Érica, só para não é uma crítica, mas assim, eu vejo também com certo cuidado essa questão da compensação, principalmente quando a gente trata de espécies ameaçadas de extinção, né? E a lei da Mata Atlântica ela dá uma abertura, mas essa abertura ela fica meio que condicionada, né, à conservação, ou pelo menos a não ampliar esse risco de extinção. E, na prática, muitas vezes a gente não está vendo isso, né? Inclusive, autorizações de supressão de espécies ameaçadas direto, né? Ou mesmo supressão de vegetação que abriga exemplares da fauna ameaçadas. E, nesses casos, não há compensação possível, né? Se as espécies estão ameaçadas, é quase que ilógico falar em compensação. Então, acho que a gente tem que ter esse desafio também de ter uma estratégia para garantir não só a conservação,
mas garantir a condição para que esses remanescentes que sobraram, eles não sofram um processo natural de erosão, que é uma tendência também bastante delicada. Muito bom, João. Bons desafios aí. Eu concordo. Eu acho que essa questão da compensação ela pode ser uma saída importante, mas ela tem que ser feita com critério, né? Isso é muito importante. A gente, desde quando começamos a falar disso, não sei se você se lembra, na MP 1511 do Código Florestal, quando se criou aquela ideia da possibilidade de compensação de reserva legal, em 96, né? Tinha muito esse debate dos critérios. Eriquinha, minha amiga, e você, em 3 minutos? Não, eu quero meia hora. 3 minutos é muito pouco, porque eu queria falar sobre a colocação do João, quero falar dos desafios. Coloca já. Não, essa questão da compensação, eu lido bastante com esse tema da compensação, e ele não é o que justifica a supressão, ele é a consequência, ou seja, já que a lei autoriza em algumas situações a supressão, a ocupação, então a compensação é aquele tapa-buraco, né, para tentar minimizar o impacto. Agora, a própria lei diz, olha, quando é área que tem espécies ameaçadas de extinção, a princípio não pode haver supressão. Aí você vai ter que mostrar, não a compensação, você vai ter que mostrar que é possível desenvolver o projeto nessa área sem impactar as espécies. Aí eu já não sei quão possível isso é, João, mas é essa saída da lei. Não é assim, ó, já que tem a compensação, pode tudo, porque realmente a gente tem que tomar cuidado para usar a compensação, porque ela não é um mecanismo para incentivar a degradação, né? A gente não pode tratar ela dessa forma, porque senão a gente vai, na verdade, ter um desvio aí do Instituto. Mas deixa eu falar rapidamente aqui dos desafios. Imagina, até parece que dá para falar em 2 minutos sobre desafios, né? Eu vou deixar para a segunda parte, mas eu diria assim que a gente tem aqueles básicos, você está sem microfone. Vou dar uma prorrogaçãozinha para você não ficar no afogadilho, tá? Tá, mas vou correr aqui. Vou administrando, vou administrando. É só a gente vai administrando. Não, pode deixar, eu não vou me alongar, não. Não, mas eu estava falando daqueles desafios básicos, que é quase chover no molhado, né? O órgão ambiental tem que ser bem estruturado, ter recursos, etc. Mas eu vou falar de um desafio que quase um pouco na linha do que o João colocou, que é um desafio de médio ou longo prazo, mas eu acho importante porque a Lei da Mata Atlântica abriu o caminho para isso, mas a gente não evoluiu muito, que é a questão dos incentivos econômicos e financeiros. Eu sou da área jurídica, então, claro, que eu adoro instrumento de comando e controle, né? A gente adora uma punição, autuação, reparação de danos, mas a gente precisa atuar antes, inclusive, João, para conservar o bioma, não só para ficar lidando com restauração, mas para conservar. E os proprietários, eles ficam naquela sanha de explorar a área, né? Eu acho que eles não conseguem, muitos, né? Claro, não são todos, mas acho que eles não conseguem olhar aquela área toda e falar, nossa, quanto que eu poderia estar lucrando aqui, explorando, arrendando, fazendo sei lá o quê. Então, se ele conseguir entender que a conservação também lhe dá um retorno financeiro, quando ele busca isso, eu acho que diminui a ansiedade, diminui a pressão. E com relação à restauração, que pode até não ser o foco maior, mas ele é um foco extremamente importante, esse incentivo ele vai conseguir ir aonde a lei não vai. Porque a lei, nós falamos lá no início, ela incide sobre uma determinada área, a área de Mata Atlântica, que existia em 1990. E o que foi desmatado em 1988? A lei não chega lá. A lei da Mata Atlântica não chega. Aí, ou o Código Florestal chega, se for área de preservação permanente, etc. Mas a lei não chega. Com incentivo econômico, ela pode chegar, porque daí aquela pessoa ela vai restaurar uma área, independentemente da lei. Ela vai estar estimulada a isso. Então, eu acho assim, agora vamos usar e abusar da lei do PSA, que acabou de ser aprovada, mas a gente já tinha outros projetos de PSA na Mata Atlântica que vão só ser aprimorados. Acho que a gente precisa usá-los bem, né? Fazer bom uso dessa lei. Mas acho que aprimorar esses incentivos, criar esses incentivos, eu acho super relevante. Lógico, tentar conter também as investidas contrárias à lei, isso aí acho que é um desafio permanente, né? De curto prazo, o que a gente pode dizer? Temos aí a questão
da redução da área da Mata Atlântica que se tentou, está se tentando por decreto, né? Acho que o João pode até depois falar um pouco melhor sobre isso, um decreto desse governo que quer alterar o decreto 6660, tirar algumas fitofisionomias ali da área de Mata Atlântica, isso vai reduzir a área de incidência, vai ter que mudar o mapa do IBGE para reduzir a área. A gente tem, quer dizer, é um desafio urgente, né? Impedir que isso aconteça. E, por fim, não sei, acho que talvez eu tenha que deixar para outra parte, né? Que é... Mas acho que não, essa... pode falar. Ó, deixa eu dizer para vocês, eu recebi uma ordem aqui da minha diretora, ela falou, André, o negócio está indo tão bem aí, continua mais um pouquinho. Mais um tiquinho Vou só. continuar mais um pouquinho. Vou devolver uma bola para o João aí, e o Cleiton Lino, que vocês conhecem muito bem, está aqui mandando umas mensagens aqui para nós no YouTube e vai fazer uma pergunta para vocês aí, tá? Mas vai lá, Érica, conclui aí. Não, só. Aí um outro desafio que é ser mais de curto prazo, e a gente está bem envolvido nisso, né, João? Que é a questão de como lidar no campo jurídico com o conflito de Código Florestal e Lei da Mata Atlântica. Porque, por incrível que pareça, em algumas situações, em alguns pontos, a aplicação do Código Florestal contraria a Lei da Mata Atlântica em prejuízo do bioma. Então a gente fala, pô, mas o Código Florestal é para proteger. Sim, mas em alguns momentos, esse novo, né, de 2012, não protege em alguns pontos, né, com as anistias criadas, etc. E a nossa luta, e o STF vai ter que se manifestar sobre isso, né, porque já tem uma ação correndo no STF, a nossa luta é, de uma forma global, entender quando houver um conflito entre Lei da Mata Atlântica e Código Florestal, qual lei prevalece. Nós defendemos que é a lei especial, mesmo que seja anterior ao Código Florestal. Então, em caso de conflito, o Código Florestal ele é aplicado subsidiariamente à lei da Mata Atlântica, então aquilo que ele conflitar, ele não deve ser aplicado. Mas essa é uma briga que ainda não está pacificada no campo jurídico. Então, eu vejo isso como um desafio, né? A gente conseguir ter uma boa solução para esse impasse, para esse dilema aí relacionado a essas duas leis. Devolvo para o João. Legal. Você quer fazer um complemento, João, um contraponto aí à Érica? Não exatamente um contraponto, mas até um comentário sobre essa questão da compensação. Eu acho que é bem na linha, André, do que tu mencionou, né? Na verdade, Érica, o que eu mencionei é que esse é um desafio porque, em muitos casos, a gente tem visto a utilização do instrumento da compensação de forma absolutamente desvirtuada, né? Eu cito um exemplo. Nós estamos agora avaliando aqui um processo de licenciamento em que, para uma linha de transmissão de energia elétrica, o órgão licenciador autorizou a supressão de 23 mil exemplares de espécies ameaçadas de extinção. Quer dizer, a princípio, me parece obviamente ilegal uma conduta desse tipo, né? Mas são desafios que nós enfrentamos rotineiramente, né? Então, mesmo a lei dizendo, né, que, no caso de espécies ameaçadas de extinção, ficaria vedada essa autorização de supressão, na prática isso está ocorrendo. E a questão dos incentivos econômicos, para que a própria lei ela traz, né, lá no artigo 33, a previsão desses incentivos econômicos para proteção e uso sustentável. E a Érica tem razão, assim, eu acho que esse é um outro ponto também que ficou completamente negligenciado e que é muito ruim, né? Porque a gente ouve muito no dia a dia, André, essa lógica de que aquele que acaba rompendo, né, com a regra legal acaba tirando vantagem e quem segue à risca, conserva, não tem incentivo nenhum, né? Hoje, basicamente, conservar remanescentes de Mata Atlântica, né, incentivo que se tem, basicamente, se você está em área rural, ter lá uma possibilidade de deduzir isso no ITR. Então, é um outro ponto que a lei trouxe, está lá previsto, né, que o Estado deveria estar criando esses incentivos e que, até o momento, né, como também o fundo não foi regulamentado, então, esses aspectos poderiam ser muito determinantes nessa mudança de paradigma, né, e fazer com que nós tivéssemos uma mudança nessa cultura, né, de começar
a ver a Mata Atlântica também com outros olhos e ter uma percepção da sociedade mais favorável para garantir a conservação e a restauração desses ambientes da Mata Atlântica. Muito bem. Acho que temos vários aspectos aqui importantes de desafios da implementação da Mata Atlântica. Eu quero colocar um que eu concordo com o João, que, obviamente, a prioridade máxima é a conservação do que temos, né? Até porque a recuperação disso é muito difícil, muito custosa, muito cara, em alguns casos inviável, né? Dentro dos parâmetros que a gente tinha de biodiversidade, né? Agora, de qualquer forma, eu acho que a recuperação de parte do bioma, para mim, ela também é um grande desafio, que eu destaco. Eu acho que... E a Lei da Mata Atlântica, nesse aspecto, ela até contribui pouco, porque ela focou, como a Érica falou, na conservação daquilo que existe, né? Tirante o caso da compensação, né, onde for possível, pela lei, desmatar, tem que haver uma compensação, e essa compensação não necessariamente tem que ser 2-1, né, não tem ganho. Muitas vezes ela é 1-1, né, na maioria das vezes, até onde eu sei, né? Então, assim, o desafio de fazer uma sinergia positiva entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Porque, de fato, anular a Lei da Mata Atlântica por aquilo que no Código Florestal é mais flexível, a gente sabe o porquê que uma parte da sociedade quer isso, né? Não é pelo bem ambiental ou pelo bem da Mata Atlântica, né? Mas eu acho que a sinergia positiva entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal é algo que a gente deve buscar o máximo possível, né? Tanto no que diz respeito à recuperação das APPs, né? Porque elas podem e devem operar como os corredores ecológicos entre os remanescentes existentes, né? Mas também pela recuperação dos nossos recursos hídricos, né? São muitas nascentes importantíssimas dentro da região de Mata Atlântica, e grandes rios importantes, para citar dois, né, o São Francisco e o Tietê, né? Mas tem muitos outros rios importantíssimos, né, em cada estado brasileiro. E eu acho que, de fato, a gente trabalhar mecanismos econômicos para valer, né? Realmente nós não vamos conseguir só segurar com base no comando e controle, por mais que a gente tenha conseguido reduzir, né, o desmatamento, por mais que a gente tenha hoje ferramentas tecnológicas que nos permitem fazer uma gestão mais ágil e precisa do que existe de remanescentes, né? Os incentivos econômicos. Por exemplo, nós estamos perdendo, quer dizer, nós estamos trabalhando para não perder uma grande oportunidade, que é a reforma tributária, né? Um país que dá incentivo de dezenas de bilhões de reais para queima de combustível fóssil, né, tributa a circulação de semente, tributa em ICMS a circulação de semente, né? A gente, no Mato Grosso e no Pará, é ICMS zero para exportação de boi em pé, mas semente do Xingu para restauração, viveiros e restauração, paga 12,5% de ICMS, a circulação. Então, assim, para citar um elemento, né, da questão dos incentivos tributários, né? O nosso amigo Cleiton Lino, que eu quero saudar aqui, uma das pessoas que mais trabalha pela Mata Atlântica, ou trabalhou e continua trabalhando pela Mata Atlântica no Brasil, um dos criadores e idealizadores da Reserva da Biosfera, né, que entrou na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação como uma ferramenta importante de gestão do território, né? E que nós temos aqui a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, as reservas da Biosfera da Mata Atlântica, né? Locais, regionais e a nacional, né? Ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, aí eu vou fazer para vocês dois. Eu já tive que fazer um esticão aqui, tá? Furou o meu projeto de uma short live e vai virar uma medium live. Eu só espero que não se transforme numa long live. Tá bom? Aqui a minha diretora aqui disse, André, cara, toca aí, tá indo legal, tá bem, a gente perguntando e tal. Depois, se for o caso, a gente grava outras coisas depois. Bom, o Cleiton pergunta assim, ele disse que acabou de sair de uma outra live, né,
no Piauí sobre a Mata Atlântica e diz que lá a situação está crítica. Por quê? Porque o Piauí não reconhece parte da Mata Atlântica, né, das fitofisinomias que, pela lei da Mata Atlântica e pelo mapa do IBGE, são Mata Atlântica. Eles não reconhecem como Mata Atlântica e não aplicam a lei da Mata Atlântica. Muito provavelmente lá, Érica, estão aplicando o Código Florestal. Aliás, arrisco dizer que talvez nem o Código Florestal, né? Cleiton, se é isso, se não for isso, você me corrige aí no chat que eu qualifico a pergunta aqui. E eu começo essa pergunta para o João de Deus, que é especialíssimo em fitofisionomias de Mata Atlântica. Pode falar um pouco disso para nós, depois a Érica dos aspectos jurídicos desse dilema, né? Então, André, esse problema com relação ao Piauí é um problema antigo e sempre houve resistência, né, por parte do Estado. Agora, a lei também ela foi bastante clara ao remeter ao IBGE a incumbência de estabelecer os limites da área de aplicação da lei. E isso foi feito, o que, a partir da discussão com o Estado do Piauí, na época em que se estava trabalhando, né, na elaboração do mapa de aplicação da lei com o IBGE, inclusive o avanço se deu no sentido de ter, né, uma continuidade do trabalho para que esse mapa pudesse ser estabelecido depois numa escala melhor, mas tecnicamente não há qualquer elemento que sustente essa negativa, né, com relação à existência de formações de Mata Atlântica naquela região, né? Então, negar a existência disso, né, me parece que é uma inobservância da lei, é uma afronta à legislação, e esse é um problema que o próprio Estado, né, muitas vezes tensiona nessa direção. Ele fez muita pressão na época dessa discussão junto ao próprio Ministério do Meio Ambiente, né, e isso foi tecnicamente discutido à exaustão, inclusive com o próprio IBGE. Então, não há qualquer elemento que justifique a continuidade dessa discussão. No máximo que a gente poderia avançar, e deveria, não só para o Piauí, para todos os estados, é procurar, como você mesmo falou, né, a partir do aprimoramento que nós estamos tendo dos instrumentos de geoprocessamento, poder disponibilizar para os estados esses mapas em escalas mais aproximadas para facilitar e ter maior precisão, né? Pode ter como se foi avaliado no caso do Piauí, em alguns pontos pode ter alguns erros com relação aos polígonos, mas isso é questão de deslocamento, mas não de afirmar que aquelas formações não compõem o bioma Mata Atlântica. Então, é uma questão de ilegalidade. Acho que é completamente absurdo e, como sociedade civil, a gente tem que deixar bem claro que é completamente inaceitável, principalmente por parte do Estado, né, romper com esse princípio da legalidade. Está lá, está estabelecido, é aquilo, e eu, assim, eu não pude participar da live que a REAP promoveu, que o Cleiton participou, mas assim, nós temos tido bastante contato com o pessoal lá do Piauí, né, e nesse caso, a ilegalidade é tentar acionar o Ministério Público, o Judiciário, e fazer com que o Estado cumpra o que ele é obrigado a cumprir, que é a lei. É isso aí. Esse, para mim, talvez seja um dos grandes desafios, né, que ele sempre persegue o direito ambiental brasileiro, né? O direito ambiental brasileiro sofre daquela síndrome, né, do Brasil, uma das leis, né, onde a legislação ambiental é mais avançada, mas é aquela história, né? Entre a lei e a política tem uma distância, entre a política e a prática tem outra distância, na transformação da realidade. Essa live, inclusive, é um trabalho que a gente está chamando no contexto da Rápida, que é a rede de aprendizagem em política e direito ambiental, porque entre o direito e a política tem um gap muito grande, né? O direito ele vem tentando colocar a Constituição no chão, classificando, detalhando, especificando, atribuindo responsabilidades, mas aí a gente tem que transformar isso em política, né? E isso é um grande desafio que depende não é nem de software, nem de hardware, é de peopleware, né? Com disposição política de fazer a coisa acontecer. Érica,
que você me diz aí, no olhar, na perspectiva... Eu nem queria me alongar, porque o João respondeu super bem a pergunta do Cleiton. Cleiton, oi, querido, tudo bem? Mas aí eu vou ter o olhar jurídico para ver como o governo está lá tentando achar aquela brechinha e é o que ele está usando no fundamento. Ele diz o seguinte, bom, decreto, ele regulamenta a lei e ele não inova, né? Ele deve respeito à lei, digamos assim. Então, o que eles dizem? Olha, tem lá a lei da Mata Atlântica, a lei mesmo, ela coloca algumas fitofisionomias e o decreto colocou algumas que não estão na lei. Só que o que eles não atentam é para que a própria lei disse essas fitofisionomias de acordo com o que o mapa do IBGE determinar. Então, a lei, pode-se dizer que ela exemplificou aquelas fitofisionomias e deixou para o IBGE dizer, porque isso é uma questão técnica, deixou para o IBGE dizer o que é Mata Atlântica. O IBGE fez o mapa e disse, e está lá no decreto. Aí, o que eles estão... o que é o projeto do decreto? É determinar a revisão do mapa do IBGE, não é só rever o decreto. É tentar casar o decreto com o novo mapa. Então, ou seja, o IBGE um dia falou que aquilo lá era Mata Atlântica, agora ele vai ter que dizer, não, mas não é mais. Deixou de ser, não sei por quê. Teria deixado. Então, é complicado, né? E o Piauí já está se sentindo, o decreto nem veio, mas acho que ele já está se sentindo, então, acobertado por isso. Então, realmente, isso é difícil. E a gente que opera com a lei, às vezes, ela deixou um buraquinho ali, uma palavra que faltou, é lá que a gente vai entrar para tentar puxar uma interpretação que favoreça os grupos. E isso realmente é um perigo. Por isso que se judicializa tanto as questões ambientais, aliás, não só as ambientais, mas as ambientais têm sido muito judicializadas, né? Então, é sempre o cantinho da lei. E a questão do Código Florestal, André, eu entendo que a gente precisa manter a aplicação dele subsidiariamente à lei da Mata Atlântica, a própria lei quer. A gente não quer desprezar o Código Florestal, não. Só que na área de preservação permanente é o ponto fraco. Por quê? Porque o Código criou uma série a gente chama de anistia, né? Mas o STF já disse que não é anistia, mas uma série de consolidações, né? De usos irregulares, mas tá bom, o Código Florestal aceitou, a gente não pode mais discutir. O STF já disse que podia fazer, atribuir aí essa consolidação de uso irregular. Nós não vamos mais discutir isso. Só que a lei da Mata Atlântica não permite. Então, aquele que desmatou uma APP na Mata Atlântica, cometeu 2 irregularidades. Ele desrespeitou o Código Florestal porque ele desmatou a APP, e ele desrespeitou a lei da Mata Atlântica porque ele desmatou a Mata Atlântica sem autorização. Isso eu estou falando naquela área de incidência, a partir de 1990. O Código Florestal passou a mão na cabeça do infrator e falou, tá bom, você não precisa mais recuperar toda a sua APP, recupera só um tantinho, beleza. Mas a lei da Mata Atlântica não fez isso. E qual que é a nossa luta agora lá no STF, na ADI 6446? Diz o seguinte, o Código Florestal fez o que fez, a gente não está mais discutindo isso, mas a lei da Mata Atlântica não aceita essa consolidação do uso no que foi desmatado de Mata Atlântica irregularmente. Então, essa é a nossa briga. Eu não consegui me alongar muito para explicar o que era essa ADI, mas muito resumidamente, é isso. É nesse momento que as leis estão se chocando. Muito bom. Foi bom que você deu uma explicação assim bem didática de qual é o conflito, né? Na verdade, não há o conflito entre as leis, né? Existe o conflito de interpretação, né? Porque fica muito claro que a gente tem uma dupla afetação da área, né? Quer dizer, seria o mesmo que dizer o seguinte: tem uma APP degradada dentro de um parque nacional. Então, o Código Florestal, né, foi alterado, a APP não é mais de 30 metros, é de 5. Então, onde houve desmatamento de APP dentro de Parque Nacional, passa a ser APP de 5. Mas espera lá, tem uma outra proteção que é o Parque Nacional. Né? Então, uma coisa não revoga 2. Né? É mais ou menos por aí. É quase matemático o raciocínio. Né? Não é bem assim, mas a gente simplifica. Eu quero lembrar aqui, vou pedir um exercício para você aí, João de Deus, que é o jovem há mais tempo aqui entre nós, mas a Érica também, de vocês, eu vou dar 2 minutinhos, tá, para vocês fazerem esse exercício, tá? Que é o seguinte:
lembrar de alguns nomes de pessoas importantes nessa construção da Lei da Mata Atlântica e da política da Mata Atlântica. Tá? Vamos ver quantos que aqui a gente... Eu fiz a minha listinha aqui rapidinho e a gente vai finalizar essa live aqui fazendo uma homenagem para essas pessoas, porque se a gente está chegando aqui debatendo esse tema é porque essas pessoas construíram essa legislação com muito trabalho. Foram décadas, né, de debate da Lei da Mata Atlântica para a gente chegar em 2006 e ter a Lei da Mata Atlântica. Isso começou em 85, por aí, 86, né? Faz aí em 2 minutinhos, enquanto eu faço aqui o sorteio deste livro aqui, ó, para aqueles que se inscreveram nessa live, 30 anos da Constituição de 1988, Direitos Socioambientais, Histórias, Avanços e Desafios, que tem inclusive um artigo da minha amiga, professora Érica Bechara, a respeito da Mata Atlântica. Foi da Mata Atlântica que você escreveu, não foi, Érica? Ah, bom, só faltava Escrevi sobre a lei, né? exato. Eu que coordenei, não vou saber. Tá aqui, ó. Né? Enquanto isso, vocês estão lembrando os nomes aí, né? Olha lá, hein, Eriquinha, tem que lembrar pelo menos uma meia dúzia de nomes aí. Ah, meia dúzia, meu Deus do céu. Olha lá, ó, prova online, aqui é online, quem sabe faz online. É o seguinte, amigos, quem ganhou este livro, ineditamente, por que ineditamente? Porque nas outras lives, foram 5, sempre foi gente de Brasília que ganhou. Sempre foi, nos 5. E agora, João, ganhou aí uma pessoa do Paraná. Só que eu estou procurando... Do Sul. Do Paraná, aí próximo aí da sua região, que foi a Juliana Rodrigues Veiga, de 29 anos, estudante de Paranaguá, que ganhou este livro. Juliana, depois aí a Luciana ou a Jade, que trabalham com a gente aqui nesse ciclo de lives aqui, vai entrar em contato com você para pegar teu endereço, mandar o livro para você. Grato pela tua participação, né? E eu quero, então, encaminhar para uma última... a nossa despedida aqui, João e Érica, lembrando desses nomes. Eu vou deixar a minha lista para o final, tá? Porque aí, se faltar alguém, eu lembro. João, começa aí. Quem que a gente homenageia aqui hoje? Se a gente esquecer alguém, depois a gente dá um jeito de recordar, tá? Pois é, essa tarefa que tu nos dá é bastante ingrata, né, cara? Porque aí, pô... Não, mas, é para ser grato, não é ingrato, não. Não, é ingrata no sentido, tu, inevitavelmente vai acabar deixando alguém de fora que realmente acabou contribuindo muito. Mas, sem dúvida, o Witold Schaffer, né, trabalhou intensamente, a Miriam Prokhnow também, que dirigiu o Núcleo Mata Atlântica durante um período, o Mário Mantovani, que é sempre um grande batalhador, o Raul Teles, também uma pessoa sensacional nessa discussão também do código, o João Paulo Capobianco, né, não podia ficar de fora, o Belô, o Marcos Rosa, que sempre nos deu muito suporte, né, nessa parte técnica, o Dr. Paulo Nogueira Neto também foi uma pessoa que era sempre alguém com quem a gente podia estar contando para discutir, para levantar, enfim. Como eu te falei, André, estou levantando esse assim que me vem à memória, mas obviamente... Tá bom, não, pode deixar que depois eu me desculpo com os que faltaram, tá? Com os que faltaram. A responsabilidade é toda minha de ter colocado vocês nessa fogueira. Não, a saia justa que ele bota a gente de supetão, tem que lembrar de todo mundo, André, é sacanagem, isso não se faz numa live. Mas faz aí uma homenagem tua, fique à vontade. Olha, mas juro, eu comecei a escrever aqui as pessoas que o João colocou. Talvez que o Cleiton, né, que está aqui nos vendo, eu ia falar o nome do Cleiton, e era o único que eu coloquei, Paulo Nogueira, o Fábio Feldman, óbvio, né? Fábio Feldman, lembrou, bem lembrado. Tudo bem. Eu acho que é tão evidente, né, o projeto de lei foi de autoria dele, que a gente nem lembra de falar do Fábio, mas enfim, o Fábio... Na época eu estava na SOS Mata Atlântica, eu lembro da gente participar de vários debates, então a equipe da SOS Mata Atlântica, a Márcia, a Irota, Malu, toda a turma participava já desses debates, o Mário, quando o Mário deixava a gente participar, né, eu ia falar do Mário também, fazer aqui a minha
a minha homenagem, porque eu queria ficar na cola dele, né, para saber quando ia ter debate, me leva, quero discutir junto, né? Mas, com certeza. enfim, então, essa turma, André, você vai falar outros nomes, aí a gente vai, pois é. Isso, eu vou falar uns aqui, de repente vocês, por associação, lembram de outros. Porque, olha só, eu também lembrei aqui. O Herman Benjamin, exatamente. Herman Benjamin, importantíssimo. Eu lembrei, bom, desses que o João de Deus estão na minha listinha aqui, o Roberto Clabin, a Márcia Irota, você falou, Zé Pedro de Oliveira Costa, o Fábio Feldman, o Zequinha Sarney, o Luciano Zica, o Rubens Borne, que estava junto com o Fábio, né, durante a Constituinte. Quem mais? Tem alguns deputados que ajudaram muito esse processo. Na época, hoje, o senador Jacques Wagner ajudou também, né, que era deputado federal naquela época. Né? Enfim, amigos, tem muitos outros nomes, mas em nome destes, né, que certamente representam todos nós aí que ajudamos de alguma maneira a construir esse processo, eu quero agradecer a vocês, né, todos, João, Érica e todos os que de alguma maneira militaram, trabalharam para a construção disso, né? O nosso amigo Renato Cunha. Renato. Tem toda a galera da Rede Mata Atlântica, né? Em nome aí do Renato Cunha, do Belô, do João de Deus, do Vigod, cumprimentar todas as lideranças das diferentes organizações, são centenas de organizações, né, que ajudaram a construir isso. Então, acho que é um momento também da gente reconhecer esse trabalho, e temos muito trabalho ainda pela frente, né? Mas a lei está aí, está posta, já estamos discutindo essa lei nos milhares de municípios da Mata Atlântica no Brasil, né? Já tem mais de uma centena aí com planos da Mata Atlântica, se eu não me engano, tem mais de uma centena já. Muito trabalho pela frente. Então, se eu me esqueci de alguém, não foi o João de Deus nem a Érica, fui eu que esqueci, tá? Fiquei com essa... Vocês estão livres dessa responsabilidade, porque fui eu que inventei a gente fazer essa homenagem aqui. Né? Agradecendo a todos vocês, agradecendo ao João pela oportunidade, agradecendo a Érica também por estarem aqui hoje com a gente. Eu vou fazer o seguinte, João e Érica, tá feita a nossa conversa, não vai ter o back-off, porque a gente foi além, fizemos as perguntas aqui, já temos aí exatamente 1 hora de live, acho que está de bom tamanho. Agradecer a equipe aqui, o Rodrigo, a Lucy, que ajudaram a gente a colocar essa live em pé, e nos vemos no próximo Papo Sem Crachá. Abração para vocês. Viva a Mata! Tchau a todos. Obrigada, André. Adorei. Valeu, gente. Tchau, João. Tudo de bom para vocês. Obrigado, André. Tchau, Érica. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos. Também. Abração. Até mais. Tchau, tchau.